Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Câmara Técnica de Ensino de Química, junto do Conselho Regional de Química, sobre a coordenação da professora Eliana LADF. Hoje eu trago para a gente discutir aqui um pouco sobre as questões de ensino, mão de obra qualificada e um possível apagão, o professor Sérgio Machado, do Instituto de Química da UFRJ. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. O professor Sérgio e eu pertencemos à mesma Câmara Técnica e para mim é uma honra estar com ele, porque eu sou um grande fã do professor Sérgio Machado. Ele, durante o episódio, provavelmente vai me chamar a atenção, porque eu vou chamar ele diversas vezes de senhor. Certo, Sérgio? Certo. Bom, antes de iniciarmos, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de barba preta, ficando mais branca do que preta, cabelos também ficando grisalhos. Estou com uma camisa preta com um desenho de um café, uma calça caque e um tênis preto. Professor? Eu sou um jovem senhor de 63 anos, com poucos cabelos, os que restaram são brancos. Eu estou vestindo um blusão listrado, algo perto de azul e branco, uma calça jeans clara e um sapato marrom. Excelente. Sérgio, é o seguinte, né? A gente conversou já um pouco nos nossos bastidores sobre o apagão da mão de obra qualificada. E assim, o que mais me deixa curioso é porque o estado do Rio de Janeiro, ele teve uma trajetória muito marcante da industrialização. Inclusive, na nossa conversa, eu descobri que o município de São Gonçalo era um grande município industrializado, né? Então, pensando no desenvolvimento da química e da indústria no nosso país, como é que esta herança histórica ela ainda impacta o cenário atual? Então, essa pergunta é muito interessante e a gente acha que tem que levar em conta que a primeira instituição pública de ensino enquanto universidade, ela foi criada no nosso estado na década de 20, nos anos 1920, né? Recentemente, há 3 dias atrás, a UFRJ fez 105 anos, e ela foi fundada no sentido de uma união de escolas que existiam já de nível superior no Brasil, ou na capital do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e sendo que o braço de Química, ela vem de uma escola de Química Agrícola do Ministério da Agricultura, que ficava situada inclusive na cidade de Niterói, não na capital, e essa escola é a base do que foi o desenvolvimento da química, no caso da UFRJ. E também isso explica, historicamente, o fato de que o Rio de Janeiro é muito forte numa química de produtos naturais. Então, se nós pegarmos esse desenvolvimento histórico da área de ensino de química, nós vamos ver que isso refletiu posteriormente na questão da industrialização global, mas também na parte de química, passando, por exemplo, nos anos 20 e 30, lá pelo município de São Gonçalo, a Manchester Fluminense, com indústrias que, de alguma forma, têm a ver com o setor químico, tecido, cimento, eletrólise, alimentos. E isso foi a primeira base industrial que a gente vê no setor químico. Nos anos seguintes, né, no governo Vargas, o tripé de desenvolvimento de Vargas, principalmente no pós-guerra, era um tripé todo no Rio de Janeiro. Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras e o projeto Cabo Frio com a Companhia Nacional de Álcalis, onde se buscava, numa lagoa hipersalina, Lagoa de Araruama, você retirava o cloreto de sódio e você retirava com safras as conchas dos moluscos na lagoa, e dali fazia a barrilha, que era o carbonato básico de sódio, que é um insumo essencial para a indústria química, né? Se a gente for evoluindo, na própria cidade do Rio de Janeiro, um polo forte de farmoquímica e indústria farmacêutica surgiu em Jacarepaguá, nos anos 70 e 80, onde grandes empresas como Merck, Schering, Manticorp, Roche, atualmente a Glaxo, ou seja, grandes empresas estavam sediadas lá. E mais recentemente, né, nós tivemos uma tentativa de uma industrialização relacionada ao polo petroquímico de Itaboraí, onde isso geraria uma quantidade de insumos e de empregos para a área muito grande. Então eu acho que essas questões históricas, elas estão inerentes, né, e isso acabou gerando um parque de formação profissional no Rio de Janeiro
extremamente competente e extremamente vasto. Então nós podemos pensar a própria instituição do Senai-CETIC, né, numa linha de química e engenharia química têxtil, né, muito forte. Inclusive, a gente tinha um grande polo de indústria têxtil aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. Então, novamente, a história, né, guiando esses caminhos, né. Nós tínhamos, por exemplo, na Universidade Rural, polos muito intensos de química de produtos naturais. Professor Otto Gottlieb, né, professor Raimundo Braz Filho, e talvez não seja à toa que a Embrapa ela tenha forte participação. Ela realmente ativamente ali dentro, né, do campo. Eu diria que é impossível nós falarmos hoje na Petrobras e principalmente no pré-sal sem falar a participação da UFRJ nesse processo. Então, eu acho que historicamente essas evoluções elas têm uma relação muito forte com as instituições de ensino. Mas, infelizmente, muitas vezes, por questões de violência urbana, por questão de falta de financiamento, efetivamente você tem... a carga tributária também. Também. Você... Não, sem problema. Mas eu lembro que em Petrópolis teve uma época que teve um esvaziamento das indústrias ali em Petrópolis. Eu falo Petrópolis porque eu trabalhei muitos anos em Petrópolis, como professor numa universidade lá. E a gente percebia que saiu de lá, né, várias empresas, e está saindo de novo. Eu fiquei sabendo que no dia 2, agora uma empresa de bebidas, né, ela estava fechando alguns estabelecimentos lá porque ela estava saindo de novo de Petrópolis. Então, tem essa questão da guerra fiscal e tem, por exemplo, o dilaceramento da indústria da Manchester Fluminense tem a ver também com a criação de bolsões de pobreza que migraram para a violência e as empresas acabam indo embora, né? Sim. Então, acho que uma política pública, né, não de governo, mas de Estado, ela auxiliaria muito isso, porque nós temos uma capacidade técnica e de formação de quadros de mão de obra especializada bastante potente aqui no nosso Estado. É legal você falar isso, Sérgio, porque me vem à cabeça quando você estava falando sobre essa parte histórica, que eu, na minha faculdade, quando eu fiz a graduação, eu fiz uma disciplina, fugindo totalmente do roteiro, tá? Fiz uma disciplina de História da Química. Isso nunca foi contado. Sim. Isso Sim. é importante, esse tipo de conhecimento. Então, assim, eu imagino que a sua pesquisa deve ser muito mais aprofundada do que essa conversa que nós estamos tendo aqui. Então, na verdade, essa parte histórica é quase que um hobby. Eu sou uma pessoa apaixonada pela história e tenho basicamente dois focos muito fortes, que é uma paixão. Uma é a Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e a segunda é o projeto espacial, né? O projeto espacial é uma coisa muito doida, porque durante 10 anos 400 mil cientistas trabalharam para levar o homem à Lua. 400 mil cientistas em 69, esse número hoje é absurdo, imagina em 1969. E agora, basicamente, com relação específica a essa conversa nossa do apagão, eu tenho ficado muito preocupado e tenho tentado entender um pouco desse processo, estudando, inclusive, a questão das formaturas, acesso à universidade, para tentar entender que é algo que eu acho que, se nada for feito, no médio prazo, nós não teremos químicos para tocar o Parque Industrial Químico Brasileiro. E isso é curioso demais e alarmante demais, porque todo esse potencial que você acabou de falar para a gente, que nosso estado, pelo menos o Rio de Janeiro, tem, eu digo o Brasil, né? A gente tem essa proeminência desse apagão, né? Então, como é que a gente pode tentar resolver esse problema, ou melhor, como é que a gente pode enfrentar esse problema? Então, eu imagino que não seja uma coisa simples. Não, eu acho. Um único tipo de função. Eu acho que não é, porque o problema ele é multifatorial. E aí um problema multifatorial, a gente não tem uma única ação para resolvê-lo, e há necessidade de várias ações simultâneas. E existem vários atores que têm que, de forma sinérgica, atuar nesse processo. E isso não é uma coisa trivial. Sendo alguém que teve a vida toda na academia, eu posso falar que a academia ela vai ter que, de alguma forma, sair da Torre de Marfim
Eu sempre falei isso também da nossa Torre de Marfim, onde nossos cientistas ficam lá intocáveis, né? Para poder dialogar com a sociedade. É importante mesmo. E esse diálogo com a sociedade, ele passa por diversos momentos, né? Nós até no final de semana vamos participar de uma atividade junta. Sim, né? No Estúdio de Educação, onde a gente vai lá falar com os meninos do ensino médio. Isso é importantíssimo. Mas pós-pandemia, e há também uma questão geracional, a nova geração, ela não é melhor nem pior do que as outras, mas elas têm anseios muito diferentes. E talvez a gente não esteja conseguindo mostrar para eles que o papel da universidade ainda é muito importante na formação deles. Então, talvez hoje eles queiram ser mais influencers do que engenheiros ou médicos. Isso é algo preocupante. E aí, o que eu vejo? Essa nossa saída da Torre de Marfim para chegar na sociedade, ela tem que ser feita em vários estágios, inclusive no ensino fundamental. Eu acredito que seja principalmente nessa parte, na base, né? Nós temos que começar a mostrar para as crianças a importância e a beleza da ciência. E aí eu chamo a atenção de espaços não formais de aprendizagem. Existem alguns aqui no Rio de Janeiro. Eu posso citar a Casa da Descoberta, da Universidade Federal Fluminense, que é um museu aberto e que recebe diariamente dezenas de crianças de diversos colégios públicos e privados do Rio de Janeiro, em que ela vai estar imersa numa atividade com mediadores, fazendo os experimentos de química, de física. Eles têm um clube de astronomia uma vez por mês, e eles fazem inclusive uma colônia de férias. E é muito legal que eu conheço a professora Bianca Machado, que coordena a parte de química, e ela me relata que há uma fidelidade de quem está indo nessas colônias de férias. Então as pessoas estão crescendo. Legal, porque as pessoas estão crescendo e estão acompanhando ali o tempo todo. Exatamente, participando. Isso me traz uma esperança de que eles possam continuar. Isso, não, mas essa novamente, eu acho que experiências como a Casa da Descoberta deveriam ser replicadas no Rio de Janeiro inteiro, no interior inclusive, né? Dentro do Estudo de Química do UFRJ, nós temos o Museu Atos da Silveira Ramos, que o curador é o professor Júlio Carlos Afonso, que tem um acervo muito interessante na área de química. É aberto também é aberto, e ele faz exposições itinerantes. Então, por exemplo, se vocês aqui tiverem uma Semana da Química e quiserem convidar, parte do acervo vem com monitores. Então, eu acho que ações desse tipo, de trabalhar com espaços não formais, é um caminho, né? A universidade sair da Torre de Marfim é um outro caminho. Eu entendo que essa exigência do MEC, dos projetos de extensão, seja um primeiro passo para esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse processo, né? Nós lá na Química temos o IQ de Portas Abertas, onde as escolas podem levar alunos lá, e eles fazem várias experiências, eles vibram quando vêm os vidreiros fazendo as vidrarias, né? E tem uma experiência clássica que os professores fazem sorvete com nitrogênio líquido, né? Que eles adoram. Mas eu acho que são várias ações. Eu acho que o setor empresarial, ele também poderia investir nessa linha de formação, no sentido de financiar atividades lúdicas como essa que eu estou te falando, da Casa da Descoberta, ou museus abertos, ou exposições itinerantes na área de química, né? E também uma atuação nossa mais forte no parlamento, né? Sim. Note que nós não temos químicos deputados. Quem sabe você está chegando nessa veia. Com certeza não. É legal você falar que essa geracional, esses novos aprendizes da ciência, né? E aí me veio também a cabeça, que é uma das coisas que a gente discutiu, né? São as competências técnicas do século XXI, não é isso? Sim. Né? Que aí você tem, vou ler aqui, né? Que tem conhecimento técnico, desenvolvendo criatividade, habilidades sociais, domínio de tecnologia. Então, essa mistura toda para um novo profissional, como é que ele vai ter interesse, né?
Então, nas nossas disciplinas tradicionais, por exemplo. Isso é a questão que a Unesco comentou, né, que eram os desafios do universitário do século XXI. E eu me lembro muito bem quando eu fui, no início dos anos 2000, eu fui o diretor adjunto de graduação e o coordenador de Química com Atribuição Tecnológica, lá do Instituto de Química da UFRJ. E aí nós recebíamos muito pedido de empresas para enviar estudantes para fazer processo de training. E uma coisa que me marcou muito foi, conversando com o pessoal de RH, falei, mas vem cá, como é que vocês selecionam? Não, a gente vai botar quem passou da primeira triagem num anfiteatro e uma folha em branco. Qual é a manchete do jornal de hoje? Eu acredito que tenha sido um fracasso total. Então, metade ia embora. Metade ia embora. Depois eles perguntavam, onde você mora, você tem alguma atividade? Você trabalha, você se envolve com uma ONG? Você, por exemplo, deu aula num curso pré-universitário para carentes? Não deu? Pode ir embora. Eu perguntava, mas por que isso? Ele falou, a formação química básica, vocês dão. A coisa mais específica, nós daremos. Mas eu quero saber como é que esse cara, nas inteligências emocionais e relacionais. Porque se eu coloco alguém aqui que é um carreirista e é muito ambicioso, ele vai criar um ambiente muito ruim. Ambiente ruim diminui produção e eu quero lucro. Se eu tenho alguém com uma pegada social, ele pode se enganjar num dos projetos sociais da empresa, porque isso me faz ter financiamento mais barato do BNDES. E hoje também tem muito essa questão do ESG, né? Ambiental, governança e social, e estão pegando bastante nesse social, né? Sim. Então as empresas adoram exatamente. Que traz resultados. A marca da empresa fica em evidência. Exatamente. Então, essa questão é muito importante. E repara, qual é o papel, na minha humilde opinião, tá? Isso é só a minha opinião. Qual é o papel de uma universidade? Qual seria o papel da nossa universidade? E, por favor, não fujam, eu não sou maluco. Que eu vou falar aqui. Apesar de ser químico, torcer pelo Botafogo e gostar de carro da Fiat, eu não sou maluco. A universidade tem que formar um estudante, um profissional para trabalhar num emprego que não existe, usando uma tecnologia que ainda não foi inventada. Então, para isso, a gente tem que estar na frente. Então, a gente tem que estar antenado com todas essas questões para formar um profissional cidadão, porque esse profissional está dentro da sociedade. Então, necessariamente, ele tem que ter o contato, ele tem que saber como é a questão de relações humanas, o respeito à questão de sustentabilidade, a questão ambiental. Uma educação mesmo. Exatamente. Agora, básica, né? Qual é o grande problema? É que muitos desses conceitos, na minha humilde opinião, eles são conceitos transversais. Eu não preciso criar uma disciplina para falar disso. Então, na nossa área, tem que começar lá na Química Geral 1 e acabar em Operações Unitárias 4. Não puxando sardinha agora para a minha instituição, que é o Senai, a gente trabalha muito com transversal mesmo. Então a gente vem fazendo com que, por exemplo, dentro da graduação de Engenharia Química, a gente vai desenvolvendo projetos desde o primeiro período até que ele consiga, no final do seu curso, entregar um projeto de engenharia, no caso, que é o nosso curso, muito mais elaborado, com muito mais conhecimento técnico e científico relacionado a isso. E muito mais embasado teoricamente. Então, a empresa é muito por essas coisas transversais. Exatamente isso. Qual foi a mudança básica quando a gente sai do antigo Conselho Federal de Educação, né, onde os currículos eram uma conta bancária de horas que você fez de disciplinas, né? Então, para você ser engenheiro químico, você tinha que ter X horas de química geral, Y de química inorgânica, Z de operações unitárias, por exemplo. Você migra isso quando surge as diretrizes nacionais curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, você transpassa isso para habilidades e competências. Então isso é uma mudança de paradigma na formação. Só que muitas dessas mudanças, André, elas vão sofrer uma resistência muito grande, né?
Não, tudo que é mudança sofre uma resistência. E é natural do ser humano. Né? Claro, claro. Muito natural isso. Muito natural. Me preocupa, inclusive, a gente ter esse monte de conhecimento técnico e essa fala que você teve, né, de que esses jovens, eles precisam, no caso, o cara lá da seleção, dar uma aula gratuita, ajudar uma ONG, dar um bom dia, boa tarde, boa noite a um garçom, a um porteiro, não que eles sejam menores do que a gente, de forma alguma, mas essas são aquelas pessoas que elas são ignoradas normalmente durante o dia, né? São os fantasmas que trabalham para a gente. Sim. Isso é muito importante. Sim. E cada vez mais eu percebo que os jovens eles estão um pouco se perdendo nessa linha. E são poucos que eu vejo hoje que estão querendo ainda estudar, que tem eu acho que a gente discutiu sobre isso. O número de entradas de estudantes nas universidades tem sido baixíssimo. A procura de cursos. Eu falava com uma professora lá da escola de Química, até um semestre e meio atrás, ela me perguntou como é que estava a entrada de alunos aqui. Aí ela disse que pela primeira vez só tinha fechado uma turma de engenharia química, se eu não lembro, foi noturno ou diurno, que isso nunca tinha acontecido. Então, isso é um dado alarmante, né? Só que a gente não vê isso, né? Não, a gente não vê, e eu acho... Não é reportado. E eu acho que como sociedade, eu acho que nós... por uma defesa, uma autodefesa, a gente esqueceu 2 anos que foi a pandemia. O estresse pós-traumático. E nós não estamos colocando essa variável na equação. Você tinha uma questão de uma geração que tinha talvez fosse a primeira geração realmente nato digital, e que em 2 anos, com todos os medos e perdas, né, o mundo passou na frente dela numa tela de 7 polegadas. Achar que nós retornamos 2 anos depois e que nada disso aconteceu é um equívoco enorme. Eu acho que a gente tinha que ter um acompanhamento psicológico mais intenso dentro desse processo. Eu já consigo ver na universidade, esse ano é a primeira turma que fez todo o ensino médio de novo presencial. Essa turma é diferente da primeira turma que tinha feito 2 anos no ensino médio remoto. Aqui dentro da instituição que eu trabalho, no Senai, felizmente, a gente estava muito bem preparado para o digital. Então, a gente fazia aulas, não eram aulas gravadas, eram gravadas para posteriori, para os alunos que quisessem revisar o material, mas era aula síncrona, ou seja, é como se eu estivesse falando com você, só por meio de uma tela que a gente não tinha como. Então, a gente conseguiu isso de uma forma muito rápida, mas eu percebi que nem todas as instituições tinham essa facilidade. Não. Primeiro, porque você tem falta de recurso. Falando de universidade pública, que a gente comentou, que a gente estava falando de bastidores, a questão de fomento, de investimento, e aí você, como é uma universidade pública, você tem que dar acesso a todos, né? E aí como dar acesso, sei lá, quantos alunos hoje em dia tem pelo menos o FRJ de graduação, 60 mil. 60 mil. Como dar insumos para esses 60 mil? Eu não acredito que seja algo tão fácil. Não foi, não foi, mas a universidade fez. Sim, a universidade distribuiu celular e chip para quem não tinha. Mas, por exemplo, para alguém que tinha 35 anos de magistério no ensino superior, não foi fácil. Não. No início eu entrar nesses problemas. Inclusive é o seguinte, todas as minhas aulas foram síncronas. Igualzinho uma aula normal. Sim. Eu consegui descobrir aqueles quadros eletrônicos. Esses quadros eletrônicos são uma coisa interessante, porque transforma a minha letra já é feia, ela transforma a minha letra pior ainda. Rapaz, eu me adaptei com aquilo, e o relato que os estudantes faziam no final do curso era que eles sentiam a minha aula muito próxima da aula que eles tinham normalmente. Eu não fiz gravação porque eu não tinha essa estrutura, e o que eu fazia? Eu separava depois esses quadros, né, o produto de cada aula ia para um arquivo,
e era disponibilizado para eles nas plataformas, né? A universidade usou todas. Lógico, A cada reunião a gente usava uma plataforma diferente. Eu tive uma experiência muito interessante na época, na pandemia, com o professor José Carlos Pinto, da COP, inclusive meu orientador. Ele me deu um desafio que era juntar 7 universidades, 14 professores para fazer uma disciplina de pós-graduação de economia circular e engenharia de polímeros. E eu tive o prazer de trabalhar com esse corpo excelente. O mais interessante é que todos eles vinham até mim dizendo que não tinham a menor experiência no digital. Não tinha. Nós não tínhamos. E assim, a minha experiência era um pouco maior do que a deles, mas assim, todos se saíram excelentes, perfeitamente maravilhosos. Todos, sem exceção. Então, é uma superação, né? Então, é a questão da oportunidade, né? Era o que era possível fazer. Era o que era possível para fazer. E aí, já que eu falei, puxei esse ganho da pós-graduação, né? Muito se fala de ter uma excelente pós-graduação, muito se fala de uma pós-graduação forte, mas tem aí aquela frase que você falou, não adianta ter uma excelente pós-graduação sem uma graduação forte, não é isso? Então, uma graduação até mais sólida. O que é preciso ser repensado dentro dos cursos, já que a gente está falando dentro da nossa Câmara Técnica, dentro dos cursos de formação química? Então, e aí eu falo de químico, licenciado, claro, engenheiro... repara, a matéria-prima, né, se a gente fosse pensar no processo industrial da pós-graduação, é o aluno de graduação formado, é o profissional formado. Então, se eu começo a ter um apagão hoje de formandos em química, isso não vai atingir só o setor industrial. Isso vai atingir talvez até primeiro a pós-graduação. Então, conversando com alguns coordenadores de pós-graduação, eles já relatam uma diminuição de procura para os cursos. Então, repara, o Brasil, ele, se não me falha a memória, ele é responsável mais ou menos por 2% de toda a produção científica do mundo. Isso para um país que ainda não é um país completamente desenvolvido é muita coisa. Então a gente cresceu muito em termos de base de produção científica. Se eu não tiver esse fluxo, né, de pessoas bem formadas na graduação e vocacionadas para a área de pesquisa, porque repara, não adianta ir para pós-graduação só porque não tem emprego. Isso foi um boom que teve há muitos anos atrás, não é isso? A pessoa se formava, não conseguia emprego, vou fazer uma pós-graduação. Ela não muitas das vezes não tinha nada. Exatamente, não tem a cabeça de cientista, ela quer ir para a produção, fazer rotina, que é importante ter gente boa lá também. Sim. Então eu acho que a pós-graduação também tem que se aproximar mais da graduação e tem que sair dessa torre de marfim, no sentido coletivo de uma construção de nós termos jovens vocacionados para a nossa área específica de química, né, que é o nosso interesse, para que efetivamente a gente consiga fechar essa cadeia produtiva, né? Essa cadeia produtiva não no sentido de um produto, mas no sentido de ter profissional muito bem formado tecnicamente, socialmente, e que possa efetivamente ingressar nesses cursos de pós-graduação, tirar o seu mestrado, o seu doutorado, e, por que não? Quanto mais doutor eu tenho, a gente tem que começar a colocar esses caras nas empresas. Sim. Entendeu? Não pode ser só na academia. O problema é que as empresas muitas das vezes não querem pagar. Sim. Né? Isso tem um outro grande detalhe que é esse. Que você tem algumas indústrias, principalmente, elas querem um excelente profissional, mas vão pagar o piso. Pois é. Eu trabalhei em um local que formava muitos engenheiros de todas as outras categorias, sem ser engenharia química. E tinha uma empresa específica nessa cidade que contratava uma parte dos formandos iam para lá. Só que eles eram contratados como assistentes de engenharia e não como engenheiros. Né? Então, assim, eu não conheço um assistente químico. Você conhece algum assistente químico? Não, né? Pois é. Porque justamente para não pagar o valor. E aí exige-se que o cara tenha maior competência, exige que o cara tenha conhecimento científico, mas na hora da contrapartida também não tem. Então, eu acredito que isso também desanima. Também. Mas é uma questão de mercado, né? Você pega um jovem que ele vai olhar e ver na manchete que um influencer A ou B,
ele tem milhões e com jogos de tigrinho, coisa e tal. Né? Então, mas olha como é que isso é política. O município de Maricá, no Rio de Janeiro, ano passado fez um concurso que, se não me falha a memória, teve 600 mil candidatos. Porque para o ensino fundamental eles pagavam R$9.000. É um excelente para o ensino fundamental. É política. É política. Entendeu? Se a gente não tiver política pública de incentivo à formação, de trazer indústrias de base tecnológica para o país, de implementar no nosso estado uma cadeia de empresa de base tecnológica e ficar numa empresa que vai produzir um produto muito simples, esse empresário ele jamais vai investir em P&D. Jamais. Mas uma empresa de base tecnológica vai. Então, é multifatorial o problema. E interesse também, né, de resolver esse problema. Muitos cursos de química, isso é bem legal também, essa pergunta que eu vou fazer, eles existem um excesso de disciplina. Então você vê que o aluno ele vai ver, sei lá, equilíbrio químico, ou vai ver princípios de corrosão em química geral, em química inorgânica, em ciências de materiais, e essa repetição ou excesso de disciplina, isso também é uma coisa que acaba desestimulando e que eu acho que seja prejudicial. Isso é horrível. Na verdade, isso é horrível, porque quando você prepara um currículo, a ideia, né? A gente está voltando a falar sobre a questão da transversalidade, né? Exatamente. Quando você prepara um currículo, né, a ideia de um currículo é que você possa retomar aquele assunto, mas num nível de profundidade diferente. Então, se você vê equilíbrio químico no mesmo nível de profundidade em duas disciplinas, você tirou tempo desse aluno. Né? Agora, dá um exemplo. Se você pegar a estrutura mundial de como se aborda o orbital molecular, pegando a literatura na área, você vai ver que na química geral você trabalha com sistemas diatômicos, que é o que dá para fazer ali. Você evolui na química inorgânica para sistemas poliatômicos porque você aprendeu simetria e teoria de grupo. E depois na fisicoquímica você vai matematizar e vai fazer toda a questão matemática. Nenhuma dessas disciplinas é repetição. Você está evoluindo como se fosse um parafuso, né? Uma helicoide, você está aumentando o teu conhecimento de acordo com aquele conhecimento que você tem naquele momento. Um aluno que entra como primeiro período da universidade, ele não tem nem base matemática para entender as operações de simetria, né, e nem a parte de derivada e tudo mais. Então, isso não é uma coisa ruim. Agora, quando você coloca classicamente a história de que o aluno vai ver equilíbrio químico na química geral, na química analítica, né? Se esse nível de profundidade é o mesmo, você está tirando o tempo do aluno, e se ele tiver que ver coisa nova, você está fazendo cursos cada vez mais longos. Você tem que cursos com horas exageradíssimas, tá? O próprio MEC. Exatamente. E aí é a história, quer dizer, quando você está fazendo uma reforma curricular, você deveria ter as pessoas mais experientes e as pessoas especialistas em formulação de currículo para fazer esse trabalho contigo, né? Isso é legal porque fazer essa integração dessas disciplinas e aí eu somo a isso a questão de demandas do mercado. Eu acho que também isso é importante saber, por exemplo, está tendo um boom, normalmente acontece isso, um boom, eu vou tirar pela tecnologia, né? Qual é o grande menino dourado hoje em dia da tecnologia? As IAs, né? As inteligências artificiais, principalmente as generativas, né? A gente não está nem falando das outras mais específicas. Então, esse boom está gerando diversos outros tipos de carreiras, né? E o mercado está exigindo isso. Então, sim, acredito que essa formação, inclusive, para dentro de um currículo de química, seja também importante, porque pelo andar da carruagem, só indica que o futuro realmente vai ser das inteligências artificiais, e ainda acredito que não vai tomar o trabalho, ou o seu lugar de trabalho, mas se você não souber como trabalhar, sim, como aplicar, sim, aquilo de uma maneira crítica, e analítica e crítica, aí você vai estar ficando para trás. Então, isso claramente é importante, porque os currículos eles devem ser flexíveis, no sentido de
Eu acredito que não pode nem ser muito flexível nem muito rígido. Prospectar, né, e ter o olhar de inovações que estão surgindo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala no mercado, porque o mercado é muito volátil. Sim. Então, eventualmente, você vai fazer um curso, por exemplo, sei lá, para o refrigerante A, e essa fábrica de refrigerante vai embora 5 anos depois. Então você tem que ter a base, mas você tem que ter as questões globais, né? Não, claro. Sim. É que como a gente está discutindo isso vai para a rede, é importante... Não, isso é ótimo. Isso me veio falar de refrigerante, me veio que, por exemplo, uma vez eu visitei lá os Andes, né? Aí fui lá no Peru, e existia uma fábrica chamada da Inca Kola. Era o único refrigerante que existia lá, que era amarelo, e Coca-Cola não conseguiu comprar. E ali era bem específico aquela região, né? Então, assim, a gente pensa, né, justamente na questão global. Se a gente for pensar só no nosso nicho, né, no nosso nicho de trabalho, isso não vai andar, né? Não, vai voltar ao que a gente estava falando. E tem alguns exemplos interessantes, né? Eu escutava disco, né? Sou muito mais velho que você. Eu também escutei disco. Num disco de vinil, né? Naquela época era compacto de disco, era pequenininho. De vinil, em que você colocava uma agulha que saía um som. Então, por exemplo, você tinha uma empresa alemã. Era caríssimo. Então, você tinha uma empresa alemã que fazia as melhores agulhas do mundo, e esses caras tinham um mercado no mundo inteiro para as rádios, televisões, boate, nightclubs. Então, tu está falando de uma empresa alemã, aquilo tem vários tipos, né? Mas pode ser um tartarato duplo, alguma coisa assim. Então eles faziam, uma empresa química alemã que fazia as melhores agulhas do mundo, foi à falência. Por quê? Surgiu a tecnologia de CD. A Kodak, que é um tremendo parque industrial mundial, a gente conhecia a Kodak por filme. Aí um sujeito vai na Kodak e fala, tem uma ideia brilhante, fazer uma máquina digital, e é expulso da Kodak. Né? E ele vai para a Sony e eles patenteiam a máquina digital. Alguns anos antes da pandemia, a Kodak pede concordata. Sim. Porque ela perdeu recursos pela venda de filme, que era uma parte do grande conglomerado. Para quem não sabe, o filme era um dispositivo que a gente colocava numa máquina fotográfica e que tinham de 12, 24 e 36 poses. E a gente só podia retirá-lo, né, depois que rodar e fazer a revelação, e pagava-se muito caro para revelar. Isso. Né? E era nisso que a Kodak ganhava. Exatamente. Criança, eu escutava Suíça, eu pensava em quê? Em chocolate e mecânica de precisão. Hoje em dia você pensa no Federer e em chocolate. Porque depois que os japoneses criaram o relógio de quartzo, hoje em dia realmente essas empresas ainda existem, são carésimos os relógios, talvez eles façam 3 por ano e consigam faturamento para o ano inteiro, porque... Que na verdade, se você parar para avaliar, o relógio não é mais importante. Porque o relógio, na verdade, ele está aí de mostrar presença de status, né? Exatamente. Porque você quer ver a hora, você pega o celular. Sim. Então você vai, o cara tem um Cartier, sei lá, tem outras marcas aí. Então, de novo... Tem que fazer propaganda que eu estou ganhando para isso. De novo, é a tecnologia, e mesmo que você esteja no estado da arte, talvez a mudança de tecnologia te derrube. Então você tem que formar para trabalhar no emprego que não existe, usando uma tecnologia que ainda não foi inventada. Exatamente. Bom, tem uma tensão, né, que numa da sua apresentação, tem uma tensão entre o currículo mínimo estabelecido pelos conselhos profissionais e as diretrizes curriculares nacionais. Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio que vai valorizar tanto a qualidade acadêmica quanto a atuação profissional? Então, isso parte lá daquela questão da resistência à mudança, né? Então, muitos currículos ainda estavam sendo feitos como se fosse um banco, uma conta bancária, e o próprio CFQ, ele, de certa forma, reconhece isso, porque nesse momento ele está trabalhando para a mudança desse processo, tá certo? No sentido das atribuições profissionais, se aproximando um pouco mais da lógica das diretrizes nacionais. Mas não é que o sistema seja lento, a sociedade é muito lenta, os nossos colegas são muito resistentes, né? E talvez aquela frase que
para mim é péssima, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo, então continuaremos a fazer. O famoso time que não está ganhando, não se Exatamente. Time não se mexe, né? Fazia assim. Você vai lembrar, André, que antigamente as licenciaturas era aquele modelo que a gente chama de 3+1. O aluno entrava num instituto de química, fazia 3 anos de química, no último ano ia fazer só as matérias pedagógicas. Né? Isso desde 2002, mais ou menos, não é permitido mais. A ideia é que essas matérias pedagógicas de sociologia, filosofia, elas estejam diluídas ao longo do curso, elas têm que dialogar com a parte de formação acadêmica específica da área. Então, mas é uma mudança de paradigma. Então, eu diria que até, talvez, pouco antes da pandemia, ainda existiam cursos 3+1. Então, eu lembro que quando eu fiz a minha licenciatura, as últimas disciplinas do curso eram disciplinas de educação. Exatamente. Jogadas assim, para você fazer rapidamente, né, e encerra logo o ciclo. E aí olha que... E esses que vão dar, né, vão usar então, de filosofia, de sociologia. Exatamente. E aí olha que coisa paradoxal, né? Você, por exemplo, na área de química, fez 3 anos de química, aí no último ano você não vê mais química. Você não via mais, né? Sim. Você vai ver a parte mais pedagógica, psicologia, filosofia, sociologia. Não faz muito sentido. Vou puxar de novo a sardinha. A gente do Senai vê tudo isso, apesar de ser uma formação mais de engenheiro, né, a gente vê toda essa parte social, essa parte pedagógica inserida, intercalada entre os cursos. Então, e principalmente também, além disso, a ambiental. Sim, então, isso sim. também é uma parte claro. muito importante que precisa se pensar. Claro. Eu sempre brinco que eu sou químico e também sou o cara que procura despoluir o que eu faço. Porque o químico é considerado um poluidor, né? Então, eu trabalho muito nessa questão de química verde, economia circular, eu gosto muito dessa parte. Então, a gente pode dizer que é uma antítese, né? Então, assim, eu fiz vestibular, né, na época da vestibular, no final dos anos 70. A minha escolha era muito mais fácil do que a de um jovem hoje. Ah, sim. Porque você tinha 3 engenharias. Se não me engano, era mecânica. Hoje você tem 50. Eu sou capaz de te afirmar que se você chegar numa escola de química, uma unidade que tem a química, e pegar todos os professores e falar, me explica a diferença entre químico, químico industrial, químico com atribuição tecnológica e engenheiro químico, eu acho que metade não vai saber a diferença. Então, você amplifica muito esse processo para um jovem escolher com 16 anos. A chance de dar errado é muito grande. Né? Hoje, assim, a minha proposta hoje é um pouco maluca, né? Se eu pudesse ter alguma condição de fazer um projeto de lei, eu acho que a gente tinha que entrar na universidade para a universidade e não para o curso. Entendi. E durante 2 anos você fazia matemática, sociologia, física, biologia, química, história. Generalista, e dali você partia para uma no final de 2 anos, o ranking de você, o teu CR, você escolher para onde você quer. Quer ir para medicina, quer ir para engenharia química, quer ir para sociologia. Mas isso ia mexer com muita gente. Eu sei que vai, por isso que eu sei que isso não será aprovado nunca. O que é ter de ego ferido? Mas nós teríamos, em primeiro lugar, um baixo nível de evasão, porque você... Essa seria minha próxima pergunta, a questão da evasão. Mas então, eu acho que a gente teria uma diminuição significativa de evasão. O aluno, quando escolheria a carreira, ele teve 2 anos dentro da universidade para amadurecer e conhecer as carreiras. Ele não vai fazer mais a escolha com 16 anos. Sim. E aí, 16 anos e 18 anos, só são 2 anos, não, mas são 2 anos dentro de um ambiente onde ele vivenciou e vai ter uma maturidade acadêmica. Exatamente. Então eu creio que a evasão diminuiria muito pela questão da aptidão, porque, novamente, se nós continuarmos como estamos, né, um jovem desse está escolhendo o Enem, está fazendo o Enem com 16, 17 anos. A chance dele fazer a opção errada do curso é muito grande, porque ele não tem conhecimento do que se faz. Principalmente porque a nossa sociedade... Para a nossa sociedade média, existem 3 profissões.
ou você é médico, ou você é engenheiro, ou você é advogado. Né? Verdade. Qualquer profissão fora disso, para a média, para o senso comum, não existe. Não existe, E a gente vai ter curso já, graduação de IA. Sim, é verdade. Então, como é que esse jovem vai saber o que é isso? Então, novamente, a gente tem que ir lá embaixo, explicar quais são as diferenças de profissão. Esses espaços de ciência, esses espaços acolhedores para as crianças, eu acho que isso realmente é fundamental. Isso tinha que ser muito mais trabalhado dentro da esfera política, né? Sim. Eu acho que nossos vereadores, deputados, Sim. senadores deveriam atuar muito mais nessa questão aí. Até porque o custo de manter esses museus é muito baixo. É muito baixo. Vamos começar a mexer com nossos políticos. Para fechar o nosso bate-papo, que infelizmente, né, o tempo urge, está muito bom. Olhando para o futuro, pensando nessas áreas emergentes, biotecnologia, química verde e a própria inteligência artificial, como é que você acredita, né, e com a sua expertise, que essa formação e atuação para os novos profissionais da química? Eu acho que ela tem que ser muito fortalecida na questão interdisciplinar. Esquece hoje o químico sendo aquele cara que vai estar no laboratório e só fazer aquilo, né? E vai para o laboratório depois de formado e vai só fazer aquilo, né? Eu me graduei, né, em 1985, eu comecei meu doutorado em 90. Eu comecei meu doutorado em 90 com uma área que eu não existia em 85. Nenhum curso de graduação você via sequer alguma coisa do que eu comecei a fazer em 90. 5 anos depois. Só para matar um pouco de curiosidade, para não deixar a pessoa curiosa, qual é a área da... Eu trabalho com a parte de modelagem molecular, né? A minha formação toda é experimental, mas eu fui para o doutorado na área que eu faço pesquisa e oriento até hoje. Então, a gente tem que trabalhar muito essa interdisciplinaridade, né? Então não dá para falar em química sem falar em física, desculpe pessoal, matemática, biologia e lei. Não posso formar hoje um químico no século XXI sem conhecimento básico de lei, por quê? Crime ambiental é inafiançável. Sim. Se você é um responsável técnico, vai para cadeia. Você vai para cadeia. Até ser julgado, você vai para cadeia, né? Não tem fiança. Então, sociologia, ética. O problema é que se você falar isso, alguém vai querer fazer uma disciplina de direito 1, 2 e 3. E faz sentido. Na verdade, isso tem que ser transversal ao longo de todo o curso. Então, essa é a ideia que eu defendo. Olha, eu acho que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para a maior parte do público que acompanha a gente. A gente faz esses episódios do podcast justamente para a galera da química que tem interesse na parte de ensino, tudo que tem voltado ao ensino da química. Para mim foi um prazer estar aqui com você. Agradeço muito à Faculdade Senai CETIC por ter dado a oportunidade dos seus estudos. Agradeço ao CRQ também por ter possibilitado isso. Agradeço ao professor Sérgio, o meu amigo atual aqui, que vou matar uns colegas de inveja porque queriam estar aqui no meu lugar para ter esse bate-papo, mas podem pegar essa palhinha aí pela internet, não tem problema nenhum. Sérgio, muito obrigado mesmo. Agradeço novamente ao Conselho Regional de Química e a Câmara da TEC sob a coordenação da professora Eliana. Muito obrigado pela participação. Queria agradecer a você, André, pela acolhida, agradecer ao Senai CETIC pelo espaço e pela acolhida assim fantástica aqui. Também agradecer a Câmara Técnica de Ensino de Química, o CRQ3, nosso CRQ3, né? E fiquei muito feliz aqui de estar aqui hoje. O papo acho que foi bem legal e eu espero que o pessoal, espero que vocês aí que vão assistir gostem, tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.